Ela desmaiou na fila do mercado. Ele a ergueu nos braços como se já fosse sua, diante de todos, um estranho com cheiro de poder e olhar firme, e não parecia disposto a deixá-la partir. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Escute bem o que vou dizer. Essa será a melhor história que você escutará nessa semana. Se essa história te emocionar, seja ouvinte Premium. Há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas por um preço barato. Acesse o link da descrição ou do comentário fixado. Juliana Ribeiro era uma mulher comum, lutando diariamente contra as adversidades que a vida lhe impunha no agitado bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Aos 32 anos, dividia seu tempo entre 2 empregos. Pela manhã era secretária em uma pequena empresa de contabilidade e à noite dava aulas particulares de português para complementar a renda. O dinheiro que ganhava mal dava para pagar o aluguel do pequeno apartamento onde morava e ajudar sua avó Teresa, que a criou desde a infância após o falecimento de sua mãe. Naquela tarde de dezembro, o calor carioca estava particularmente sufocante. O ar-condicionado do escritório havia quebrado e Juliana sentia a exaustão pesar sobre seus ombros enquanto caminhava apressadamente pelo corredor do supermercado após sair do trabalho. Precisava comprar os mantimentos da semana e ainda teria uma aula para dar às 7 da noite. O tempo era escasso, assim como seu dinheiro. Preciso comprar apenas o essencial, murmurou para si mesma, calculando mentalmente quanto poderia gastar. As contas do mês estavam atrasadas e o dinheiro das aulas particulares só entraria na próxima semana. Colocou no carrinho arroz, feijão, alguns legumes e o remédio para a pressão da avó, item que não podia faltar. Ao chegar ao caixa, a fila estava longa. Juliana olhou para o relógio nervosa. Faltavam apenas 40 minutos para sua próxima aula, e o trajeto até a casa do aluno levaria pelo menos meia hora. Sentiu uma leve tontura, mas atribuiu ao cansaço e ao calor. Há dias não se alimentava direito, priorizando a medicação da avó em vez de uma alimentação adequada para si mesma. Enquanto esperava, as luzes do supermercado começaram a parecer mais intensas, quase ofuscantes. Os sons ao seu redor se distorceram, como se estivesse submersa. A moça do caixa parecia falar algo, mas Juliana não conseguia entender. Foi quando percebeu que seu corpo não respondia mais. Seus joelhos cederam e antes que pudesse compreender o que estava acontecendo, tudo escureceu. Senhora, está me ouvindo? A voz grave e preocupada parecia vir de muito longe. Juliana tentou abrir os olhos, mas a claridade a incomodava. Quando finalmente conseguiu, viu-se reclinada no banco de couro de um carro que definitivamente não era um táxi comum. O ar-condicionado soprava suavemente, aliviando o calor que antes a sufocava. Onde estou? Perguntou a voz saindo fraca e confusa. Fique tranquila. A senhora desmaiou no supermercado. Estou levando-a para o Hospital São Lucas. É o mais próximo e tem uma ótima emergência. Juliana tentou se sentar, notando apenas então o homem que dirigia. Era alto, de ombros largos, vestido em um terno que, mesmo para seu olhar leigo, parecia extremamente caro. Seus olhos castanhos a observavam pelo retrovisor com genuína preocupação. Não precisa se preocupar. As compras estão no porta-malas. Pedi que embalassem tudo enquanto chamávamos ajuda. Mas quem é o senhor? Por que está me ajudando? Perguntou Juliana, ainda atordoada, sentindo-se vulnerável naquele ambiente desconhecido. Rodrigo Albuquerque, respondeu simplesmente. Estava no supermercado quando a vi desmaiar. Não podia deixá-la lá. O nome soou vagamente familiar para Juliana, mas em seu estado confuso, não conseguiu fazer a conexão. Tentou lembrar-se dos últimos momentos antes do desmaio. A fila, o calor, a preocupação com o horário e as contas a pagar. Minha avó, exclamou subitamente, lembrando-se de Teresa. Ela está sozinha em casa. Vai ficar preocupada se eu não voltar. Podemos ligar para ela assim que chegarmos ao hospital, disse Rodrigo, com uma calma que, estranhamente,
a fez sentir-se mais segura. Qual é o seu nome? Juliana. Juliana Ribeiro, respondeu, observando a Avenida Atlântica. Pela janela do carro. Estavam se dirigindo à Zona Sul, uma área da cidade que ela raramente frequentava. Olha, eu agradeço a ajuda, mas não posso ir para o hospital agora. Tenho uma aula para dar em... Olhou para o relógio. 20 minutos. Rodrigo balançou a cabeça, irredutível. Ninguém que desmaia em público está em condições de dar aula, Juliana. Sua saúde vem primeiro. O aluno vai entender. Havia algo na maneira como ele falava, firme, mas não autoritário, que a impediu de protestar novamente. No fundo, sabia que ele estava certo. Não estava em condições de trabalhar, mas a necessidade falava mais alto que a prudência. As contas não se pagam sozinhas, murmurou, mais para si mesma do que para ele. O carro parou suavemente em frente à entrada da emergência do hospital. Antes que Juliana pudesse alcançar a maçaneta, Rodrigo já estava do lado de fora, abrindo a porta para ela. Ofereceu o braço como apoio, e ela aceitou, percebendo que suas pernas ainda estavam trêmulas. Na recepção, para sua surpresa, não houve fila ou burocracia. Bastou Rodrigo mencionar seu nome para que uma enfermeira aparecesse prontamente com uma cadeira de rodas. Não preciso disso, protestou Juliana, mas seu corpo atraiu novamente com uma tontura que a fez agarrar-se ao balcão. Procedimento padrão, disse a enfermeira com um sorriso gentil, ajudando-a a sentar. Enquanto era levada para dentro, Juliana olhou para trás e viu Rodrigo conversando com a recepcionista, o celular já no ouvido, aparentemente fazendo ligações. Quem era aquele homem? Por que estava fazendo tanto por uma completa estranha? No consultório, o médico fez várias perguntas sobre sua alimentação, rotina de trabalho e histórico de saúde. Quando Juliana mencionou que frequentemente pulava refeições para economizar, o médico franziu o senho. Você está com anemia severa e pressão baixa, explicou após os exames preliminares. Vamos fazer alguns exames de sangue para descartar outras condições, mas é evidente que seu corpo está exausto e mal nutrido. Juliana assentiu envergonhada. Sabia que não estava cuidando bem de si mesma, mas o que poderia fazer? A vida não lhe dera muitas opções. Quando o médico saiu, a enfermeira entrou com um sorriso curioso. Aquele homem que a trouxe, você sabe quem é? Juliana negou com a cabeça. Rodrigo Albuquerque, o dono da Albuquerque Incorporações. Praticamente metade dos prédios novos da Zona Sul tem a assinatura dele. Dizem que sua fortuna é estimada em bilhões. O queixo de Juliana caiu. Agora entendia por que o nome soava familiar. Havia visto reportagens sobre ele em revistas e jornais, sempre associado a grandes empreendimentos e eventos de caridade. Aquele homem, um dos empresários mais poderosos do Rio de Janeiro, havia parado sua rotina para ajudar uma desconhecida em um supermercado. A enfermeira continuou. Ele está lá fora, perguntando sobre seu estado. Parece realmente preocupado. Você tem sorte, querida. Sorte? Juliana não tinha certeza se era essa a palavra. Enquanto o soro gotejava lentamente, repondo os nutrientes que faltavam em seu corpo, ela refletia sobre os estranhos caminhos que a vida tomava. Nunca imaginaria que seu dia terminaria assim, em um hospital de luxo, sendo cuidada graças à intervenção de um bilionário. Após 3 horas no hospital, Juliana recebeu alta com uma série de recomendações médicas, vitaminas e uma dieta rigorosa para recuperar sua saúde. Ao sair do consultório, surpreendeu-se ao encontrar Rodrigo Albuquerque ainda na sala de espera, absorto em seu tablet. Ele levantou o olhar quando a enfermeira abriu a porta e, ao ver Juliana, guardou o dispositivo e se aproximou. Como está se sentindo? Perguntou com genuína preocupação. Melhor, obrigada, respondeu Juliana, ainda constrangida com toda a situação. Desculpe pelo transtorno. O senhor nem me conhece e perdeu horas do seu dia por minha causa. Rodrigo sorriu, um sorriso que parecia iluminar seus olhos castanhos e suavizar as linhas de expressão em seu rosto. Não foi transtorno algum. Fico feliz que esteja bem.
Consegui falar com minha avó, continuou Juliana. Expliquei o que aconteceu. Agora só preciso encontrar um táxi para voltar para casa. Isso não será necessário, disse Rodrigo, apontando para a saída. Meu motorista pode levá-la para casa. Suas compras ainda estão no carro. Juliana hesitou. Já tinha aceitado a ajuda demais daquele estranho, por mais rico e bem-intencionado que fosse. Sua independência, cultivada a duras penas após anos de dificuldades, a impedia de aceitar mais favores. Agradeço, mas não posso aceitar. Já fez muito por mim hoje. Rodrigo olhou para ela, estudando seu rosto pálido e os olhos cansados, que apesar de tudo demonstravam uma força que o intrigava. Entendo seu ponto de vista, mas pense de forma prática. Já é tarde, você ainda está fraca, e há um carro à sua disposição com suas compras. Não é um favor, é apenas bom senso. Havia algo na lógica dele que era difícil refutar. Juliana olhou para o relógio. Quase 10 da noite. Os ônibus estariam lotados, e um táxi da Zona Sul até a Tijuca custaria mais do que ela poderia gastar. Tudo bem, cedeu finalmente. Mas aceito apenas a carona, e prometo que vou retribuir de alguma forma. Não há necessidade, disse Rodrigo, guiando-a gentilmente até a saída do hospital. Sua saúde é retribuição suficiente. No estacionamento, Juliana percebeu que o carro não era o mesmo que a levara ao hospital. Este era maior, mais espaçoso, com um motorista uniformizado que abriu a porta assim que os viu se aproximar. Boa noite, senhorita, cumprimentou o homem educadamente. Dentro do veículo, o luxo discreto contrastava com tudo que Juliana conhecia. Os bancos de couro macio, o aroma suave de um perfume caro, os detalhes em madeira nobre. Era como entrar em outro mundo, um mundo que ela só conhecia pelas revistas e pela televisão. Este é José, meu motorista de confiança há mais de 15 anos, apresentou Rodrigo, enquanto se acomodavam. José, esta é a senhorita Juliana Ribeiro. Vamos levá-la para casa na Tijuca. O trajeto começou em silêncio. Juliana observava pela janela as luzes da cidade, sentindo-se como uma intrusa naquele ambiente refinado. Rodrigo, por sua vez, parecia à vontade, respondendo ocasionalmente a mensagens em seu celular, mas sempre lançando olhares atentos na direção dela, como se quisesse garantir que ainda estava bem. Então, começou Juliana, quebrando o silêncio. A enfermeira me contou quem o senhor é. Devo dizer que estou surpresa por um empresário tão ocupado ter tempo para ajudar uma desconhecida. Rodrigo sorriu guardando o celular. Não deveria estar, qualquer pessoa faria o mesmo. Não faria, rebateu Juliana com uma franqueza que surpreendeu a ambos. Na verdade, muita gente passaria direto, fingindo não ver. O mundo não é tão solidário quanto o senhor parece acreditar. O empresário a olhou com interesse renovado. Havia uma sabedoria nas palavras dela, uma compreensão da realidade que vinha da experiência, não dos livros ou teorias. Talvez você esteja certa, admitiu, mas prefiro acreditar no melhor das pessoas, mesmo sabendo que posso me decepcionar. Um otimista, então, concluiu Juliana com um leve sorriso. Um realista esperançoso, corrigiu ele. E, por favor, me chame de Rodrigo. Senhor, me faz sentir mais velho do que meus 40 anos. Juliana assentiu, sentindo-se mais relaxada. Havia algo na presença dele que inspirava confiança, apesar do abismo social que os separava. O médico disse que você tem trabalhado demais e se alimentado de menos, comentou Rodrigo após alguns minutos. Isso não me parece uma combinação saudável. Juliana suspirou. Nem sempre temos o luxo de escolher, Rodrigo. Tenho contas para pagar, uma avó para cuidar. Às vezes as refeições precisam ser sacrificadas. Ninguém deveria ter que escolher entre comer e pagar contas, disse ele, uma nota de indignação em sua voz calma. Bem-vindo à realidade da maioria dos brasileiros, respondeu Juliana, sem amargura, apenas constatando um fato. O carro parou em um sinal vermelho e o silêncio retornou, mais pesado desta vez. Rodrigo parecia pensativo, como se estivesse digerindo as palavras dela, confrontando sua visão privilegiada com a dura realidade que Juliana representava. E o que você faz, além de desmaiar em supermercados?
Perguntou ele, tentando aliviar o clima com uma pitada de humor. Juliana riu, apreciando a tentativa. Sou secretária durante o dia e professora particular à noite. Nem sempre foi assim. Eu cursava letras na UFRJ, mas tive que trancar a faculdade quando minha avó adoeceu. Desde então tem sido um dia de cada vez. E você pretende voltar a estudar? Claro, respondeu ela prontamente. Assim que as coisas se estabilizarem, faltam apenas 2 semestres para me formar. Rodrigo assentiu, admirando silenciosamente a determinação que via naquela mulher. Muitos em sua situação teriam desistido há muito tempo. O carro entrou na Tijuca e Juliana começou a dar instruções ao motorista, guiando-o por ruas mais estreitas até chegarem a um prédio antigo de 4 andares, sem elevador, pintado em um amarelo desbotado pelo tempo. É aqui, anunciou, preparando-se para sair. Obrigada pela carona e por tudo. Espere, disse Rodrigo saindo do carro também. Deixe-me ajudá-la com as compras. Antes que pudesse protestar, ele já estava retirando as sacolas do porta-malas, insistindo em carregá-las até a porta de seu apartamento. José, o motorista, permaneceu no carro, observando a cena com um sorriso discreto, como se já tivesse visto o patrão em situações semelhantes antes. Subindo as escadas até o 3º andar, Juliana sentiu-se envergonhada pelo contraste entre a opulência do carro de Rodrigo e a simplicidade do prédio onde morava. As paredes descascadas, a iluminação precária, o cheiro de comida que permeava o corredor, tudo parecia ainda mais evidente na presença daquele homem acostumado ao luxo. Ao chegarem à porta do apartamento 302, ouviram passos apressados. Do lado de dentro, a porta se abriu antes mesmo que Juliana pudesse pegar suas chaves, revelando uma senhora de cabelos brancos e olhos vivos que imediatamente envolveu a neta em um abraço apertado. Meu Deus do céu, menina! Você me deu um susto. Terrível! Exclamou Teresa, examinando o rosto da neta com olhos experientes de quem já havia vivido o suficiente para reconhecer os sinais de exaustão. Estou bem, vó. Foi só um mal-estar passageiro, respondeu Juliana, tentando tranquilizá-la. Foi apenas então que Teresa notou a presença de Rodrigo, parado no corredor com as sacolas de compras. Seus olhos se arregalaram levemente ao perceber o homem alto e bem vestido que destoava completamente do ambiente. E quem é esse moço? Se perguntou, olhando desconfiada para o estranho. Este é Rodrigo Albuquerque, apresentou Juliana. Ele me ajudou quando passei mal no supermercado e me levou ao hospital. O olhar de Teresa se suavizou imediatamente. Então é o senhor o anjo da guarda que a minha neta mencionou ao telefone? Entre, por favor. Acabei de fazer um café. Não quero incomodar, senhora Teresa. Apenas vim ajudar com as compras. Incomodo nenhum, insistiu a idosa, abrindo mais a porta. O mínimo que posso fazer é oferecer um café a quem ajudou minha Juliana. Rodrigo hesitou, olhando para Juliana como se pedisse permissão. Ela deu de ombros com um pequeno sorriso, indicando que era inútil tentar recusar um convite de sua avó. Um café seria ótimo, cedeu ele finalmente, entrando no pequeno apartamento e colocando as sacolas sobre a mesa da cozinha. Enquanto Teresa se ocupava preparando o café, Juliana percebeu que estava vendo seu próprio lar através dos olhos de Rodrigo. O sofá gasto mas limpo, as cortinas feitas à mão, os poucos livros cuidadosamente organizados na estante improvisada. Era um lar simples, mas cheio de dignidade, o melhor que ela e a avó podiam manter com seus recursos limitados. É um lugar aconchegante, comentou Rodrigo, como se lesse seus pensamentos, e a sinceridade em sua voz surpreendeu Juliana. Não havia condescendência ali, apenas uma observação honesta. Fazemos o que podemos, respondeu ela, começando a guardar as compras para ocupar as mãos e disfarçar o embaraço. Foi então que notou algo estranho nas sacolas. Havia itens que ela não lembrava de ter colocado no carrinho. Frutas frescas, cortes de carne de primeira, sucos naturais, uma caixa de chocolates finos. Olhou para Rodrigo com uma sobrancelha erguida e ele apenas deu de ombros, fingindo inocência. Ordens médicas, murmurou ele com um leve sorriso nos cantos dos lábios.
Para sua recuperação. Uma semana havia se passado desde o incidente no supermercado. Juliana retomara sua rotina, embora com algumas mudanças significativas. Seguindo as recomendações médicas, reorganizou seus horários para garantir refeições adequadas e momentos de descanso. Surpreendentemente, sua geladeira continuava abastecida com alimentos frescos que apareciam misteriosamente em sua porta, sempre acompanhados de um simples cartão com a inicial R. Teresa sorria cada vez que encontrava as cestas na soleira da porta, acordando mais cedo que a neta, apenas para recolhê-las antes que ela pudesse protestar ou tentar devolvê-las. Deixe o moço ajudar, Juliana, dizia a avó quando a neta expressava seu desconforto com a situação. Na vida precisamos saber tanto dar quanto receber. Naquela manhã de sexta-feira, ao chegar ao escritório de contabilidade onde trabalhava, Juliana foi surpreendida por um imenso arranjo de flores sobre sua mesa. Lírios brancos, suas favoritas, embora não se lembrasse de ter mencionado isso a Rodrigo durante seu breve encontro. Parece que alguém tem um admirador, comentou Denise, a recepcionista, com um sorriso malicioso. Flores caras dessas não vêm de qualquer um. Juliana ignorou o comentário, embora sentisse o rosto esquentar. Buscou o cartão entre as flores e o abriu com dedos levemente trêmulos. Gostaria de convidá-la para jantar esta noite. Meu motorista a buscará às 20 horas, se aceitar. R. Curto e direto, típico de um homem acostumado a ter suas solicitações atendidas. Juliana suspirou, dividida entre a curiosidade e o bom senso. Que interesse um homem como Rodrigo Albuquerque poderia ter nela? Seria apenas caridade? Ou algo mais? O telefone da empresa tocou, interrompendo seus pensamentos. Denise atendeu e, segundos depois, chamou-a com uma expressão de espanto. É para você, é ele, Rodrigo Albuquerque. Juliana pegou o telefone, consciente dos olhares curiosos dos colegas de trabalho. Todos ali sabiam quem era Rodrigo. Seu rosto frequentemente estampava revistas de negócios e colunas sociais. Alô? Atendeu, tentando soar profissional apesar do nervosismo. Juliana. A voz dele soava diferente ao telefone, mais grave, mas ainda assim reconhecível. Recebeu minhas flores? Sim, são lindas. Obrigada. Mas realmente não precisava. Gostou. Do convite? Interrompeu ele, indo direto ao ponto. Juliana hesitou. Eu não sei se é apropriado. Mal nos conhecemos. Exatamente por isso o convite para jantar, para nos conhecermos melhor. A lógica era irrefutável. Mas Juliana ainda sentia que havia algo estranho naquela situação. Um homem da posição social de Rodrigo, solteiro e cobiçado, convidando para jantar uma secretária que conhecera em circunstâncias tão inusitadas. Por que eu? Me perguntou finalmente, a franqueza sobrepondo-se à etiqueta. Deve haver dezenas de mulheres mais interessantes e do seu círculo social que ficariam felizes com um convite seu. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha, como se a pergunta o tivesse pego de surpresa. Porque você é real, respondeu ele finalmente. No mundo em que vivo, Juliana, a sinceridade é um bem raro. E você me intriga. Pela primeira vez em muito tempo, encontrei alguém que não está impressionada com meu dinheiro ou posição. A resposta a desarmou completamente. Não esperava tamanha honestidade. Tudo bem, cedeu finalmente. Aceito o jantar, mas tenho uma condição. Estou ouvindo. Nada de restaurantes caros ou lugares extravagantes. Quero algo simples, onde eu não me sinta completamente deslocada. Rodrigo riu, um som genuíno que a fez sorrir também. Combinado. Conheço o lugar perfeito. Até mais tarde, Juliana. O restante do dia transcorreu em um borrão de ansiedade e expectativa. Juliana tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente insistia em voltar ao convite e às implicações daquele jantar. Ao final do expediente, correu para casa ansiosa para se preparar. Tenho um encontro, anunciou para a avó assim que entrou no apartamento. Teresa, que assistia sua novela favorita, desligou a televisão imediatamente, toda sua atenção voltada para a neta, com um empresário bonito, e perguntou nos olhos brilhando de interesse. Sim,
admitiu Juliana, sentindo-se como uma adolescente novamente. Ele me convidou para jantar. E você aceitou, graças a Deus, exclamou Teresa, levantando-se do sofá com uma energia surpreendente para seus 78 anos. Vamos, temos que escolher uma roupa adequada. As próximas 2 horas foram dedicadas a revirar o pequeno guarda-roupa de Juliana em busca de algo apropriado. Finalmente, decidiram-se por um vestido azul marinho simples, mas elegante, que Juliana usara no casamento de uma amiga 2 anos antes. Está perfeito, declarou Teresa, ajustando o cinto que definia a cintura da neta. Clássico, elegante. Mas não parece que você está tentando impressionar demais. Às 20h em ponto, a campainha tocou. Juliana respirou fundo, ajeitou o vestido uma última vez e abriu a porta, esperando encontrar José, o motorista. Para sua surpresa, era o próprio Rodrigo quem estava ali, impecavelmente vestido em um terno cinza escuro que parecia ter sido feito sob medida para seus ombros largos. Boa noite, cumprimentou ele, seus olhos percorrendo rapidamente a figura de Juliana com evidente apreciação. Você está linda. Obrigada, respondeu ela, lutando contra o rubor que ameaçava subir pelo seu pescoço. Você também está muito elegante. Este é o Rodrigo? Perguntou Teresa, surgindo atrás da neta com um sorriso radiante. Entre. Rapaz, entre! Juliana já está quase pronta. Já estou pronta, vó, corrigiu Juliana, pegando sua pequena bolsa sobre o sofá. Mas eu ainda não ofereci um café ao moço, protestou a idosa. Outro dia, dona Teresa, prometeu Rodrigo com um sorriso charmoso. Hoje tenho uma reserva para cumprir. Teresa assentiu, satisfeita com a promessa. Cuide bem da minha menina e não a traga muito tarde. Vó, exclamou. Juliana mortificada. Não sou mais uma adolescente. Para mim sempre será, respondeu a avó beijando-a na bochecha. Divirtam-se, crianças. No caminho para o restaurante, Juliana notou que não estavam seguindo em direção à Zona Sul, onde imaginava que ficariam os restaurantes frequentados por alguém como Rodrigo. Em vez disso, o carro cruzava a cidade em direção a Lapa, o bairro boêmio conhecido por sua vida noturna vibrante e autêntica. Para onde estamos indo? Fê perguntou curiosa. Você pediu algo simples onde não se sentisse deslocada, lembrou ele. Conheço um lugar que serve a melhor feijoada do Rio, acompanhada de um samba ao vivo que faria qualquer um querer dançar. É simples, mas a comida é divina e a atmosfera genuína. Juliana olhou para ele com nova admiração. Esperava que ele a levasse a algum bistrô discreto, mas ainda assim elegante. Nunca imaginaria que Rodrigo Albuquerque frequentasse um restaurante na Lapa, muito menos um que servisse feijoada com samba ao vivo. Surpreendida? Perguntou ele, notando sua expressão. Confesso que sim, admitiu. Não parece o tipo de lugar que frequentaria. Há muitas coisas sobre mim que você ainda não sabe, Juliana, respondeu ele, um brilho de mistério em seus olhos. Nasci na Penha, sabia? Meu pai era motorista de ônibus e minha mãe costureira. Só fui morar na Zona Sul depois dos 30 anos, quando o primeiro grande empreendimento da Albuquerque deu certo. A revelação a pegou, completamente desprevenida. O homem ao seu lado, que ela imaginava ter nascido em berço de ouro, vinha de origens tão humildes quanto as suas. Como conseguiu? Construir um império partindo do zero? Perguntou genuinamente interessada. Trabalho. Duro, um pouco de sorte e muita persistência, respondeu ele. Comecei como office boy em uma construtora aos 16 anos. Estudava à noite. Consegui uma bolsa para engenharia civil e aos poucos fui subindo. Economizei cada centavo que ganhava e quando surgiu a oportunidade de investir em um pequeno terreno, em Botafogo não hesitei. Foi um risco calculado que acabou dando certo. O carro parou em frente a um casarão antigo na Lapa, cuja fachada preservada não dava pistas sobre o ambiente interno. Um discreto letreiro indicava Quintal do Samba, desde 1974. Chegamos, anunciou Rodrigo, saindo do carro e contornando-o para abrir a porta para Juliana. Ao entrarem, foram recebidos pelo som envolvente de um grupo de samba que tocava
em um pequeno palco no fundo do salão. As mesas de madeira estavam quase todas ocupadas por uma clientela diversificada: turistas, cariocas de várias idades, casais, famílias e grupos de amigos. "Rodrigo!", exclamou um homem de meia idade, aproximando-se com um sorriso largo. "Quanto tempo, meu amigo?" "Joaquim!", cumprimentou Rodrigo, abraçando o homem com evidente familiaridade. "Esta é Juliana. Juliana, este é Joaquim, o dono deste paraíso gastronômico e um velho amigo." "Encantado, senhorita", disse Joaquim, beijando a mão de Juliana com uma galanteria antiquada que a fez sorrir. "Qualquer amiga de Rodrigo é muito bem-vinda aqui." "Reservou nossa mesa?", perguntou Rodrigo. "Claro, a melhor da casa, como sempre." Joaquim os conduziu a uma mesa no canto, parcialmente isolada, mas com uma excelente vista para o palco. Era um local privilegiado, discreto o suficiente para uma conversa privada, mas ainda integrado à atmosfera vibrante do restaurante. "A feijoada já está a caminho", informou Joaquim com uma piscadela. "E uma garrafa do nosso melhor vinho para acompanhar." Quando ficaram sozinhos, Juliana olhou ao redor, absorvendo a energia do lugar. As paredes decoradas com instrumentos antigos e fotografias em preto e branco de sambistas famosos, o chão, de madeira gasta pelos pés de incontáveis dançarinos, o aroma irresistível da comida caseira. "Gostou?", perguntou Rodrigo, observando-a com atenção. "Adorei", respondeu sinceramente. "É exatamente o tipo de lugar que frequentaria por escolha própria." "Como o descobriu?" "Joaquim era amigo do meu pai", explicou ele. "Cresci vindo aqui nos fins de semana. Quando comecei a ter algum dinheiro, ajudei Joaquim a renovar o espaço, mas com a condição de que mantivesse a essência original. Este lugar é um pedaço da alma do Rio que merece ser preservado." O vinho chegou, seguido pela feijoada servida. Em panelas de barro fumegantes, acompanhada de arroz branco, couve refogada, farofa e laranjas frescas. A apresentação era simples, mas o aroma era divino. "Um brinde", propôs Rodrigo, erguendo sua taça. "A encontros inesperados." "A encontros inesperados", concordou Juliana, tocando sua taça na dele, permitindo-se pela primeira vez em muito tempo simplesmente desfrutar do momento sem se preocupar com o amanhã. O jantar no quintal do samba marcou o início de uma nova fase na vida de Juliana. Nas semanas seguintes, ela e Rodrigo começaram a se encontrar regularmente. Ele a levava para conhecer lugares que, apesar de estarem na mesma cidade onde ela nascera e crescera, pareciam pertencer a um universo completamente diferente. Galerias, de arte em Santa Teresa, concertos na Sala Cecília Meireles, caminhadas na Floresta da Tijuca. Cada encontro revelava uma nova faceta do Rio de Janeiro que Juliana jamais tivera tempo ou recursos para explorar. Naquela tarde de sábado, Rodrigo a convidara para um passeio pelo Jardim Botânico. Caminhavam lado a lado sob a sombra das enormes palmeiras imperiais, enquanto Juliana ouvia atentamente enquanto ele contava sobre a história do local, um conhecimento que a surpreendia. "Como você sabe tanto sobre tudo?", perguntou ela, genuinamente, impressionada. Rodrigo sorriu, colhendo uma pequena flor caída e entregando-a a ela. "Quando você cresce sem muito, aprende a valorizar o conhecimento. Passei minha adolescência em bibliotecas públicas, lendo tudo o que podia. Era a minha forma de viajar, de escapar." Juliana girou a flor entre os dedos, refletindo sobre suas palavras. Era estranho como, apesar das origens similares, seus caminhos haviam sido tão diferentes. Enquanto ela lutava diariamente para sobreviver, ele construíra um império. "No que está pensando?", perguntou ele, notando seu silêncio. "Em como?" "A vida é imprevisível", respondeu sinceramente. "Há um mês eu estava desmaiando em um supermercado, preocupada com contas atrasadas. Agora estou passeando pelo Jardim Botânico com um dos homens mais ricos do Rio." Rodrigo parou de caminhar, virando-se para encará-la. "É isso que sou para você? Um dos homens mais ricos do Rio?" A pergunta a pegou desprevenida. Havia uma vulnerabilidade nos olhos dele que nunca tinha visto antes. "Não", respondeu finalmente.
Você é Rodrigo, o homem que conhece a história de cada árvore deste jardim, que prefere feijoada a restaurantes estrelados e que, por alguma razão que ainda não compreendo totalmente, parece gostar da minha companhia. O alívio no rosto dele foi visível. Estendeu a mão pegando a dela com gentileza. Gosto da sua companhia porque com você posso ser apenas Rodrigo, não o empresário, não o herdeiro de um império que construí do zero. Apenas um homem que aprecia a companhia de uma mulher extraordinária. Juliana sentiu o rosto esquentar com o elogio, mas não retirou sua mão. Era a primeira vez que se tocavam de forma tão direta, e a sensação era simultaneamente confortável e eletrizante. Tenho algo para lhe mostrar, disse ele, mudando de assunto como se percebesse seu embaraço. Vamos? Conduziu-a por um caminho lateral, menos frequentado pelos turistas, até chegarem a um pequeno banco de pedra parcialmente escondido por uma trepadeira florida. O local oferecia uma vista privilegiada de um lago onde vitórias régias flutuavam majestosamente. Meu refúgio. Secreto, explicou ele, indicando o banco. Venho aqui quando preciso pensar, longe do caos dos escritórios e reuniões. É lindo, murmurou Juliana, sentando-se e absorvendo a tranquilidade do lugar. Obrigada por compartilhá-lo comigo. Sentaram-se em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando a paisagem e a presença um do outro. Foi Rodrigo quem finalmente quebrou o silêncio. Recebi um convite para o baile anual do Instituto Rio Futuro na próxima semana, começou ele, um leve nervosismo em sua voz, geralmente confiante. É um evento de gala para arrecadar fundos para projetos sociais na cidade. Gostaria que me acompanhasse. Juliana sentiu um peso no estômago. Um baile de gala significava entrar oficialmente no mundo social de Rodrigo, um mundo de pessoas ricas e influentes, vestidos caros e joias deslumbrantes. Um mundo onde ela seria inevitavelmente julgada e possivelmente considerada inadequada. Não sei, Rodrigo, hesitou. Não tenho roupa apropriada para esse tipo de evento. Não saberia como me comportar, o que dizer. Você seria você mesma, interrompeu ele gentilmente. É tudo o que sempre peço. Quanto ao vestido, posso resolver isso facilmente. Não quero que gaste dinheiro comigo, protestou ela, o orgulho falando mais alto. Já faz demais. Rodrigo suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto que Juliana já reconhecia como sinal de frustração contida. Juliana, entendo e respeito seu orgulho. É uma das qualidades que mais admiro em você. Mas este evento é importante. Para mim. E quero compartilhá-lo com a pessoa cuja companhia mais aprecio atualmente. Se o vestido é um problema, podemos encontrar uma solução que não ofenda seu senso de independência. Havia tanta sinceridade em suas palavras que Juliana sentiu sua resistência diminuir. Ainda assim, a ideia de entrar naquele mundo a assustava profundamente. As pessoas vão falar, argumentou. Vão se perguntar quem é essa desconhecida ao lado do grande Rodrigo Albuquerque. Deixe que falem, respondeu ele com um dar de ombros. Nunca me importei com a opinião alheia e não começarei agora. Juliana estudou seu rosto, procurando por qualquer sinal de dúvida ou hesitação. Não encontrou nenhum. Tudo bem, cedeu finalmente. Irei com você, mas com uma condição. Estou ouvindo. O vestido será emprestado, não um presente. E farei uma doação ao Instituto com meu próximo salário, para contribuir do meu próprio jeito. Rodrigo sorriu, aquele sorriso que começava nos olhos e iluminava todo o seu rosto. Combinado. Na semana seguinte, após muita insistência de Teresa, Juliana aceitou a ajuda de uma consultora de moda enviada por Rodrigo. Juntas, selecionaram um vestido longo em um tom de verde esmeralda que realçava seus olhos e complementava sua pele morena. Era elegante sem ser ostensivo, sofisticado sem parecer que estava tentando demais. Na noite do baile, quando Rodrigo veio buscá-la, a expressão em seu rosto ao vê-la foi toda a validação de que Juliana precisava. Seus olhos se arregalaram, ligeiramente, e por um momento ele pareceu sem palavras. Uma raridade para um homem tão articulado. Você está deslumbrante, disse finalmente oferecendo-lhe o braço.
Você também não está nada mal, brincou ela, tentando esconder o nervosismo atrás do humor. O local do evento era o imponente Copacabana Palace, um dos hotéis mais luxuosos e históricos do Rio. Ao entrarem no salão decorado com arranjos florais extravagantes e iluminação sofisticada, Juliana sentiu todos os olhares se voltarem para eles. Rodrigo, alheio ou simplesmente acostumado à atenção, a conduziu com confiança, cumprimentando conhecidos com acenos discretos. Respire, sussurrou ele, percebendo sua tensão. Está indo muito bem. Todos estão olhando, murmurou ela em resposta. Porque você é a mulher mais bonita do salão, respondeu simplesmente. Antes que pudesse responder, foram abordados por um casal de meia-idade. O homem de cabelos grisalhos e postura impecável estendeu a mão para Rodrigo com um sorriso calculado. Albuquerque, que prazer vê-lo aqui novamente este ano. Ministro Silva, cumprimentou Rodrigo com formalidade polida. Como sempre, o Instituto agradece seu apoio. Os olhos do ministro se voltaram para Juliana, avaliando-a com curiosidade mal disfarçada. E quem é sua encantadora acompanhante? Esta é Juliana Ribeiro, apresentou Rodrigo, uma nota de orgulho evidente em sua voz. Juliana, este é o ministro da Infraestrutura, Carlos Silva, e sua esposa, Márcia. É um prazer conhecê-los, disse Juliana, agradecendo mentalmente as aulas de etiqueta improvisadas que Teresa lhe dera na noite anterior. O prazer é nosso, querida, respondeu Márcia com um sorriso que não alcançava seus olhos. E como você e Rodrigo se conheceram, não me lembro de tê-la visto nos círculos habituais. A pergunta era exatamente o que Juliana temia. Como explicar que se conheceram porque ela desmaiou em um supermercado devido à má alimentação e excesso de trabalho? Nos conhecemos em circunstâncias inusitadas, interveio Rodrigo suavemente, e sou grato todos os dias por isso. A resposta elegante desviou a conversa para tópicos mais seguros. Logo, outros convidados se juntaram ao grupo e Juliana encontrou-se no centro de um círculo de pessoas influentes. Políticos, empresários, celebridades. Para sua surpresa, conseguiu manter as conversas fluindo naturalmente, graças à sua inteligência afiada e à habilidade de ouvir genuinamente. Então você é professora? Perguntou uma famosa atriz, parecendo realmente interessada. Dou aulas particulares de português, explicou Juliana, e estou nos últimos semestres de letras na UFRJ. Fascinante. Sempre tive dificuldades com gramática, confessou a atriz com uma risada leve. Talvez devesse contratar seus serviços. A conversa fluiu para outros tópicos e Juliana gradualmente sentiu-se mais à vontade. Rodrigo permanecia ao seu lado, ocasionalmente tocando levemente suas costas, em um gesto de apoio silencioso que ela apreciava imensamente. Quando o jantar foi anunciado, foram conduzidos a uma mesa próxima ao palco. Juliana notou que estavam sentados na mesa principal, junto com o presidente do Instituto e outras figuras-chave do evento. A posição de destaque não passou despercebida pelos outros convidados, que lançavam olhares curiosos em sua direção. Por que estamos na mesa principal? Sussurrou para Rodrigo enquanto se sentavam. Porque sou o maior doador individual do Instituto este ano, respondeu ele casualmente, como se não fosse nada extraordinário. Antes que pudesse processar completamente essa informação, o presidente do Instituto subiu ao palco para os agradecimentos formais. Senhoras e senhores, é com imenso prazer que dou início ao nosso baile anual, começou ele. Este ano, graças à generosidade de nossos doadores, alcançamos a meta recorde de 20 milhões de reais, que serão integralmente aplicados em projetos sociais nas comunidades mais vulneráveis do Rio. Aplausos entusiasmados preencheram o salão. O presidente continuou. Gostaria de agradecer especialmente ao nosso maior benfeitor, que sozinho contribuiu com 5 milhões de reais este ano. Um homem cuja visão para o futuro do Rio vai muito além dos empreendimentos imobiliários. Senhoras e senhores, peço uma salva de palmas para Rodrigo Albuquerque. Os aplausos se intensificaram. Rodrigo,
visivelmente desconfortável com o reconhecimento público. Levantou-se brevemente, acenou em agradecimento e voltou a sentar-se rapidamente. 5 milhões. Emma questionou Juliana em um sussurro incrédulo quando ele se sentou novamente. É apenas dinheiro, respondeu ele, evitando seu olhar. O que importa é o que fazemos com ele. A simplicidade da resposta a deixou sem palavras. Enquanto o jantar era servido, Juliana observava Rodrigo sob uma nova luz. Por trás do empresário bem-sucedido e poderoso, havia um homem genuinamente preocupado com o bem-estar dos outros, alguém que usava sua fortuna não apenas para o próprio conforto, mas para fazer diferença na vida daqueles menos afortunados. Após o jantar, quando a orquestra começou a tocar, Rodrigo estendeu a mão convidando-a para dançar. No centro do salão, entre casais que provavelmente haviam frequentado aulas de dança a vida toda, Juliana inicialmente sentiu-se desajeitada, mas a mão firme de Rodrigo em sua cintura a guiava com confiança, fazendo-a esquecer dos olhares ao redor. Todos estão olhando para nós, murmurou ela, enquanto deslizavam pela pista. Deixe que olhem, respondeu ele, seus olhos fixos nos dela. Estou exatamente onde quero estar, com exatamente quem quero estar. Naquele momento, com a música envolvendo-os e os braços de Rodrigo a seu redor, Juliana permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, ela realmente pertencia ali. Não ao mundo de opulência e privilégio, mas ao lado deste homem que, contra todas as probabilidades, parecia valorizar sua presença acima de qualquer outra. O baile de gala não foi apenas uma noite memorável, mas um divisor de águas na vida de Juliana. As semanas seguintes trouxeram uma série de mudanças, algumas sutis, outras profundamente transformadoras. Após o evento, a imprensa carioca mostrou-se incansável em descobrir quem era a misteriosa mulher que acompanhava o solteiro mais cobiçado do Rio de Janeiro. Fotos do casal dançando no Copacabana Palace apareceram em colunas sociais e sites de celebridades, sempre acompanhadas de especulações sobre sua identidade. A primeira vez que Juliana viu seu rosto estampado em uma revista, esperando na fila do caixa de uma farmácia, quase desmaiou novamente. A manchete, a nova musa de Albuquerque, pairava sobre uma foto dela sorrindo para Rodrigo durante a dança. Sentiu o estômago afundar, uma mistura de vergonha e indignação tomando conta de seu ser. — Tudo bem, senhora? Perguntou a atendente, notando sua palidez súbita. — Sim, só um pouco tonta, respondeu automaticamente, pagando suas compras e saindo rapidamente. No caminho para casa, ligou para Rodrigo, algo que raramente fazia durante o horário comercial, sabendo o quão ocupado ele costumava estar. — Juliana? — atendeu ele, surpresa evidente em sua voz. — Aconteceu alguma coisa? — Estou nas revistas, disse sem rodeios, a voz trêmula. Na capa de uma revista de fofocas na farmácia. Eles estão especulando sobre mim, sobre nós. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Quando Rodrigo falou novamente, sua voz estava calma, quase resignada. Eu temia que isso acontecesse. Sinto muito, Juliana. Essa exposição vem com o território, infelizmente. Como você lida com isso? Com pessoas inventando histórias sobre sua vida, especulando sobre seus relacionamentos? Aprendi a ignorar, respondeu ele simplesmente. O que eles dizem raramente tem qualquer semelhança com a realidade. Podemos conversar sobre isso esta noite. Tenho uma reunião em 5 minutos, mas quero discutir isso adequadamente. Claro, concordou ela, sentindo-se ligeiramente mais calma. Desculpe interromper seu dia. Você nunca é uma interrupção, Juliana. Apenas uma pausa bem-vinda. Naquela noite, Rodrigo a levou para jantar em seu apartamento na cobertura de um edifício em Ipanema. Era a primeira vez que Juliana visitava sua residência, e a vista panorâmica do mar a deixou momentaneamente sem palavras. O apartamento era espaçoso e elegantemente decorado, mas surpreendentemente acolhedor, com estantes repletas de livros e fotografias em preto e branco nas paredes, muitas delas retratando o Rio de Janeiro das décadas passadas. — Você tirou essas fotos?
Perguntou, aproximando-se de um retrato particularmente tocante de um menino sorrindo em frente ao Maracanã. A maioria delas, confirmou Rodrigo, servindo 2 taças de vinho. Fotografia é um hobby que mantenho desde a adolescência. Aquele sou eu aos 12 anos. Na primeira vez que meu pai me levou para ver um jogo do Flamengo. Juliana sorriu, imaginando o menino daquela foto se transformando no homem à sua frente. Você parecia feliz. Era, concordou ele, entregando-lhe uma taça. Mesmo com todas as dificuldades, tive uma infância boa. Meus pais garantiram isso. Eles devem ser muito orgulhosos de você agora. Uma sombra cruzou o rosto de Rodrigo. Meu pai faleceu há 10 anos. Ataque cardíaco. Minha mãe vive em Petrópolis agora, em uma casa que comprei para ela. Ela se recusa a morar em um apartamento. Diz que precisa de um jardim para ser feliz. Ela parece uma mulher de personalidade forte, comentou Juliana sorrindo. Você não faz ideia, riu Rodrigo, conduzindo-a até a varanda. Vamos jantar ao ar livre? A noite está agradável. A mesa já estava posta na espaçosa varanda, com velas e um arranjo simples de flores frescas. O jantar, preparado por seu chefe pessoal, era sofisticado sem ser pretensioso. Exatamente como Juliana estava começando a perceber que era o estilo de Rodrigo em todas as coisas. Durante a refeição, discutiram o incidente da revista. Rodrigo explicou como a mídia funcionava, como se alimentava de especulações e como, inevitavelmente, perderia o interesse quando surgisse algo mais novo para comentar. O melhor a fazer é não reagir, aconselhou. Qualquer resposta apenas alimenta mais histórias. É difícil, admitiu Juliana. No escritório todos viram as fotos. As perguntas são intermináveis. E como você se sente sobre isso? Perguntou ele, estudando-a com atenção. Sobre ser associada a mim publicamente. Juliana refletiu por um momento. Não me importo de ser associada a você, Rodrigo. Me importo com as insinuações, com a ideia de que só estou com você por interesse ou que sou algum tipo de diversão temporária. Rodrigo estendeu a mão sobre a mesa, segurando a dela. Nós dois sabemos a verdade, é o que importa. A sinceridade em seus olhos a reconfortou mais do que qualquer palavra poderia. Ela assentiu, apertando levemente sua mão em resposta. Tenho algo para lhe mostrar, disse ele, levantando-se após terminarem a sobremesa. Algo que venho trabalhando há algum tempo. Conduziu-a até seu escritório, um cômodo espaçoso, com vista para a praia, dominado por uma grande mesa de madeira escura. Sobre ela, plantas arquitetônicas estavam espalhadas ao lado de um laptop aberto. Este é o Projeto Primavera, explicou ele, indicando os desenhos. Um centro comunitário no Complexo do Alemão, com biblioteca, salas de aula, creche, posto, médico e espaço para atividades culturais. Juliana examinou os planos impressionada com a escala e a atenção aos detalhes. É incrível, Rodrigo. Vai ajudar muitas pessoas. Esse é o objetivo, concordou ele. Mas preciso de alguém para coordenar a parte educacional do projeto. Alguém com visão, empatia e conhecimento prático sobre as necessidades reais da comunidade. Ela ergueu os olhos dos planos, encontrando seu olhar. E você está me contando. Isso por quê? Porque quero que você assuma essa posição, respondeu diretamente. Você tem formação em letras, experiência como professora e, o mais importante, entende as dificuldades que essas pessoas enfrentam porque já esteve lá. Juliana sentiu o coração acelerar. A proposta era simultaneamente tentadora e assustadora. Rodrigo, eu não sei se tenho qualificação para algo tão grande. Tem todas as qualificações que importam, insistiu ele. O resto pode aprender no caminho. Além disso, ofereceremos todo o suporte necessário. Uma equipe completa estará à sua disposição. As pessoas vão pensar que me deu o cargo, porque estamos envolvidos, argumentou a insegurança tomando voz. Deixe que pensem, respondeu com um dar de ombros. Sei reconhecer talento quando vejo, e você tem o que este projeto precisa. Mas entendo suas preocupações. Por isso, a decisão final sobre quem coordena o projeto será de um comitê independente. Vou indicar seu nome,
mas você passará pelo mesmo processo seletivo que qualquer outro candidato. A forma como ele antecipara suas preocupações e já tinha uma solução pronta a surpreendeu. Era típico de Rodrigo. Sempre um passo à frente, sempre considerando todos os ângulos. Posso pensar sobre isso? Pediu finalmente. Claro, sorriu ele. Tome o tempo que precisar. O projeto só será lançado oficialmente em 2 meses. Na manhã seguinte, ao chegar ao escritório de contabilidade, Juliana foi chamada à sala do chefe. Com o coração acelerado, imaginando se teria algo a ver com as fotos nas revistas, entrou na pequena sala onde o Sr. Mendes a esperava com uma expressão grave. Juliana, feche a porta, por favor, pediu ele, indicando a cadeira à sua frente. Ela obedeceu, sentando-se com as mãos cruzadas sobre o colo para disfarçar o tremor. Imagino que saiba por que a chamei, começou ele. Se for sobre as fotos nas revistas, Sr. Mendes, posso explicar. Fotos? Interrompeu ele confuso. Não, Juliana, chamei você aqui porque recebi uma proposta de emprego em seu nome, da Albuquerque Incorporações. Juliana piscou, atordoada. Como assim? Recebi uma ligação pessoal do próprio Rodrigo. Albuquerque esta manhã, explicou o Sr. Mendes, ainda parecendo levemente em choque. Ele me falou sobre um projeto social que estão desenvolvendo e disse que você seria perfeita para liderar a parte educacional. Ele ligou para o senhor? Perguntou, sentindo uma mistura de surpresa e irritação. Não haviam concordado, que ela teria tempo para pensar. Sim, confirmou o Sr. Mendes, e deixou claro que a decisão é inteiramente sua, mas também ofereceu uma parceria para nossa empresa prestar serviços contábeis para o projeto, caso você aceite. A astúcia de Rodrigo a deixou momentaneamente sem palavras. Ele não apenas havia respeitado sua necessidade de decidir por conta própria, mas também garantira que seu chefe atual se beneficiaria da transição, eliminando qualquer possível ressentimento. Não sei o que dizer, Sr. Mendes. Diga que vai aceitar, exclamou ele, com uma animação incomum para seu temperamento geralmente reservado. É a oportunidade de uma vida, Juliana, e francamente você merece. Sempre foi dedicada e competente, mas qualquer um pode ver que seu potencial vai muito além do que este pequeno escritório pode oferecer. As palavras do Sr. Mendes a tocaram profundamente. Em 3 anos trabalhando ali, era o elogio mais sincero que já recebera dele. Obrigada, disse emocionada. Ainda preciso pensar, mas agradeço o seu apoio. Ao sair do trabalho naquele dia, Juliana decidiu caminhar um pouco antes de pegar o ônibus para casa. Precisava organizar os pensamentos. A proposta de Rodrigo era tentadora, não apenas pelo salário, que certamente seria muito superior ao que ganhava atualmente, mas pela oportunidade de fazer algo significativo, de impactar positivamente a vida de pessoas em situações semelhantes às que ela mesma enfrentara. No entanto, não podia ignorar o fato de que o convite vinha de um homem com quem estava romanticamente envolvida. Isso sempre lançaria dúvidas sobre seu mérito próprio. Sempre se questionaria se conseguira a posição por suas qualificações ou por seu relacionamento com Rodrigo. Seus pensamentos foram interrompidos pelo toque do celular. Era Teresa. Juliana? Onde você está, menina? Tem uma surpresa te esperando. Em casa. Que surpresa, vó? Perguntou intrigada pelo tom animado da avó. Chegou uma carta da universidade. Parece importante. Juliana apressou o passo até o ponto de ônibus. Meia hora depois, entrava apressadamente no apartamento, onde Teresa a esperava com um envelope oficial da UFRJ nas mãos. Aqui está, exclamou a idosa, entregando-lhe a correspondência. Abra logo. Com dedos levemente trêmulos, Juliana abriu o envelope. À medida que lia seu conteúdo, uma expressão de espanto se formava em seu rosto. É uma bolsa de estudos, explicou para a avó. Uma bolsa integral para que eu possa concluir o curso de letras sem precisar trabalhar. Inclui um estipêndio mensal para despesas e material didático. Mas isso é maravilhoso, exclamou Teresa, abraçando a neta. É um milagre. Juliana continuou lendo, o senho franzido.
Diz aqui que fui selecionada com base em meu histórico acadêmico e uma redação que submeti sobre o papel da educação na transformação social. Que redação? Perguntou Teresa confusa. Exatamente, murmurou Juliana. Eu nunca submeti tal redação. Foi então que a compreensão a atingiu como um raio. Rodrigo. Só podia ser ele. De alguma forma ele havia arranjado essa bolsa, provavelmente fazendo uma generosa doação à universidade. A data no documento, anterior ao baile de gala, anterior até mesmo ao seu primeiro jantar no quintal do samba, indicava que ele vinha planejando isso há semanas, talvez desde o início. Sentiu uma onda de emoções contraditórias. Gratidão pela oportunidade que tanto desejava, mas também indignação por ele ter tomado tal decisão sem consultá-la. Era um gesto generoso ou uma intromissão presunçosa em sua vida? Com a carta ainda na mão, pegou o telefone e discou o número de Rodrigo. Juliana, e atendeu ele a voz calorosa. Estava justamente pensando em você. Recebi uma carta da universidade hoje, disse sem preâmbulos. Uma bolsa de estudos misteriosa para a qual aparentemente submeti uma redação que nunca escrevi. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Quando Rodrigo falou novamente, sua voz estava mais séria. Podemos conversar sobre isso pessoalmente? Há coisas que prefiro explicar olhando nos seus olhos. Isso é um sim? Você está por trás disso? Outro breve silêncio. Sim, mas não é o que você está pensando, Juliana. Por favor, deixe-me explicar pessoalmente. Ela respirou fundo, tentando controlar a mistura de emoções. Estarei em casa esta noite. Pode vir às 8? Estarei lá, prometeu ele antes de desligar. Enquanto esperava, Juliana refletia sobre os últimos meses. O desmaio no supermercado, os encontros cada vez mais frequentes, o baile de gala e agora estas duas propostas simultâneas. O projeto social e a bolsa de estudos. Coincidência ou um plano cuidadosamente orquestrado? E se fosse um plano, qual seria o verdadeiro objetivo de Rodrigo? Pontualmente às 8 horas, a campainha tocou. Juliana, que passara as últimas horas tentando organizar seus pensamentos e emoções, respirou fundo antes de abrir a porta. Rodrigo estava lá, sem o habitual terno de trabalho, vestindo jeans e uma camisa simples, uma tentativa deliberada de informalidade que não passou despercebida por ela. Boa noite, cumprimentou ele, a expressão séria refletindo a gravidade da situação. Entre, respondeu Juliana secamente, dando espaço para que ele passasse. Teresa, sentada em sua poltrona favorita, levantou-se ao ver Rodrigo. Boa noite, meu filho. Vou para o meu quarto para deixá-los conversarem à vontade. Não precisa se incomodar, dona Teresa, protestou ele. Não é incômodo, garantiu a idosa com um sorriso compreensivo. Além disso, minha novela já vai começar. Com um aceno discreto para a neta, retirou-se para o pequeno quarto nos fundos do apartamento. Quando ficaram a sós, um silêncio desconfortável preencheu a sala. Juliana indicou o sofá e ambos se sentaram, mantendo uma distância consciente entre si. Você me deve uma explicação, começou ela indo direto ao ponto. Rodrigo assentiu, passando a mão pelos cabelos, em um gesto que ela já reconhecia como sinal de nervosismo. Antes de tudo, quero que saiba que minhas intenções eram boas, Juliana. Talvez meus métodos não tenham sido os mais adequados, mas o objetivo sempre foi ajudar. Ajudar? Questionou ela, a voz mais aguda do que pretendia. Interferir na minha vida, sem meu conhecimento ou consentimento, não é ajudar, Rodrigo. É manipulação. Ele encarou-a visivelmente afetado pela acusação. Nunca quis manipulá-la. Quando soube que você havia trancado a faculdade por dificuldades financeiras, pensei que poderia usar meus recursos para corrigir essa injustiça. Uma mente brilhante como a sua não deveria ser impedida de se desenvolver por falta de dinheiro. E por que não me consultou? Por que agir pelas minhas costas? Porque sabia que você recusaria, admitiu ele, a honestidade em sua voz inegável. Seu orgulho, sua independência, qualidades que admiro profundamente, diga-se de passagem, a fariam rejeitar qualquer ajuda financeira direta.
A bolsa de estudos parecia uma solução que permitiria que você voltasse à universidade sem sentir que estava aceitando caridade. Juliana sentiu sua indignação vacilar levemente. A lógica dele fazia sentido, mesmo que a abordagem tivesse sido equivocada. E o projeto Primavera também foi uma maneira conveniente de me ajudar, sem ferir meu orgulho. Não, respondeu ele firmemente. O projeto existe independentemente de você. Comecei a planejá-lo há mais de um ano, muito antes de nos conhecermos. Oferecer a coordenação educacional a você foi uma decisão baseada em méritos. Você tem a formação adequada, a experiência prática e, mais importante, a sensibilidade necessária para entender as necessidades daquela comunidade. Como posso acreditar nisso agora? Como posso confiar em qualquer coisa que venha de você, sabendo que você está disposto a agir pelas minhas costas? A dor nos olhos dele era palpável. Juliana, cometi um erro de julgamento, admito. Mas nunca menti sobre meus sentimentos por você. O que sinto é real, e tudo o que fiz foi motivado por querer vê-la feliz e realizada. Juliana sentiu lágrimas se formando, mas recusou-se a deixá-las cair. É difícil acreditar quando você usa seu poder e dinheiro para moldar minha vida sem meu conhecimento. Isso me faz questionar tudo entre nós. Foi tudo planejado, Rodrigo? Desde o início, até mesmo o encontro casual no supermercado? Ele a olhou como se tivesse sido fisicamente atingido. Como pode pensar isso? Encontrei você desmaiada em um supermercado e agi como qualquer ser humano decente agiria. Nada foi planejado. Então, explique-me como surgiu a ideia da bolsa. Como? Sabia sobre minha situação na universidade? Certamente não mencionei isso na noite em que nos conhecemos. Rodrigo hesitou, e Juliana percebeu que havia tocado em algo significativo. A verdade, Rodrigo. Toda ela. Ele respirou fundo, como se reunisse coragem. Você está certa. Há algo que não lhe contei, mas não é o que você está pensando. Fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dela. Eu conhecia sua mãe, Juliana. A revelação a atingiu como um choque elétrico. De todas as possibilidades que havia considerado, esta jamais passara por sua mente. Minha mãe? Como é possível? Helena foi minha professora no ensino médio, explicou ele, a voz suave ao pronunciar o nome da mãe de Juliana. Ela dava aulas de literatura no colégio estadual onde estudei. Foi ela quem despertou meu amor pelos livros, quem me mostrou mundos além do meu bairro pobre na Penha. Helena acreditou em mim quando poucos o faziam. Juliana sentiu o mundo girar ao seu redor. Sua mãe, Helena Ribeiro, havia sido professora do ensino público por anos antes de ser vitimada por um aneurisma cerebral quando Juliana tinha apenas 10 anos. A ideia de que Rodrigo a conhecera, fora influenciado por ela, parecia tão improvável quanto um conto de fadas. Por que nunca mencionou isso antes? Perguntou a voz quase um sussurro. No início não fiz a conexão, admitiu Rodrigo. Ribeiro é um sobrenome comum, e você não se parece tanto com ela fisicamente. Foi quando mencionou que sua mãe havia sido professora de literatura e que tinha falecido quando você era criança. As peças começaram a se encaixar. Confirmei quando vi a foto dela na estante do seu quarto durante minha primeira visita. Isso foi há semanas, observou Juliana. Por que não disse nada desde então? Não sabia como abordar o assunto, confessou ele. Temia que você pensasse exatamente o que está pensando agora, que meu interesse em você tinha algo a ver com ela, que de alguma forma eu estava tentando pagar uma dívida do passado. E não está? Não, respondeu ele firmemente. O que sinto por você, Juliana, não tem nada a ver com minha gratidão por sua mãe. São sentimentos completamente separados. Juliana levantou-se, caminhando até a estante onde a foto mencionada estava. Pegou o porta-retratos com a imagem de Helena, jovem, sorridente, com os mesmos olhos amendoados da filha, embora o restante de suas feições fosse diferente. Ela nunca mencionou um aluno chamado Rodrigo, murmurou. Mais para si mesma do que para ele. Eu era apenas um entre centenas de estudantes que passaram por suas aulas, respondeu ele, aproximando-se cautelosamente.
mas ela fez diferença na minha vida. Quando comecei a construir minha fortuna, procurei por ela para agradecer, para mostrar que suas palavras de encorajamento não haviam sido em vão. Quando foi isso? Perguntou Juliana, ainda absorvendo a informação. 15 anos atrás. Descobri que ela havia falecido alguns anos antes. Fiquei arrasado por não ter tido a chance de lhe dizer o quanto ela havia sido importante. Juliana colocou a foto de volta na estante, virando-se para encará-lo. E a bolsa de estudos, o projeto? Tudo isso é sua forma de agradecer a ela através de mim? Não, respondeu ele, aproximando-se o suficiente para pegar suas mãos. A bolsa? Sim, inicialmente pensei nela, quando soube de suas dificuldades para concluir a faculdade. Parecia poético que a filha de quem me inspirou a valorizar a educação estivesse enfrentando obstáculos para sua própria formação. Mas o projeto, nosso relacionamento, tudo mais entre nós, isso é sobre você, Juliana. Apenas você. Havia tanta sinceridade em seus olhos que Juliana sentiu sua raiva inicial se diluir, substituída por uma confusão de emoções que não conseguia nomear completamente. Retirou suas mãos das dele, precisando de espaço para processar tudo o que acabara de ouvir. Isso é muito para absorver, disse finalmente. Eu sei, concordou ele, e entendo se precisar de tempo. Só peço que não duvide do que sinto por você. Conhecer sua mãe pode ter sido o destino nos aproximando, mas me apaixonar por você foi inteiramente minha escolha, a melhor que já fiz. A palavra apaixonar pairou no ar entre eles, pronunciada pela primeira vez. Juliana sentiu o coração acelerar insegura sobre como responder. Preciso de tempo, disse finalmente, para pensar sobre tudo isso. Compreendo-se, assentiu Rodrigo, respeitando seu espaço. E quanto à bolsa e ao projeto? A bolsa, hesitou Juliana. Aprecio a intenção, mas não posso aceitar algo obtido dessa forma. Se quiser me ajudar, faça abertamente, não pelas minhas costas. Justo, concordou ele. E quanto ao projeto Primavera? Quero saber mais sobre ele, decidiu após um momento de reflexão. Se for realmente uma posição baseada em mérito, com um processo seletivo, justo considerarei. Rodrigo assentiu, aparentemente aliviado por ela não ter rejeitado a ideia completamente. Enviarei toda a documentação do projeto amanhã. E quanto à bolsa, falarei com a universidade. Talvez possamos encontrar uma solução mais transparente. Obrigada, respondeu ela, a voz mais suave agora. Ele deu um passo em direção à porta, entendendo que era hora de partir. Devo ir embora. Você precisa de espaço. E eu respeito isso. Juliana assentiu, acompanhando-o até a porta. Quando ele estava prestes a sair, segurou seu braço levemente. Rodrigo, como ela era, como professora, quero dizer, tenho poucas lembranças dela nesse papel. Um sorriso nostálgico iluminou o rosto dele. Ela era extraordinária, apaixonada, por literatura de uma forma que tornava impossível não se interessar também. Exigente, mas justa, e tinha esse dom de enxergar potencial onde outros viam apenas problemas. Acredito que você herdou isso dela. As palavras tocaram Juliana profundamente. Era um aspecto de sua mãe que conhecia pouco. A professora, a mentora, a inspiradora de jovens. Ouvir Rodrigo falar sobre ela dessa forma trouxe uma nova dimensão à memória que guardava. Obrigada por me contar isso, disse sinceramente. Quando estiver pronta, tenho mais histórias para compartilhar, ofereceu ele com um sorriso gentil. Boa noite, Juliana. Boa noite, Rodrigo. Após ele partir, Teresa saiu do quarto como se tivesse esperado o momento exato para reaparecer. Encontrou a neta sentada no sofá, o olhar perdido na foto da mãe. Ouviu tudo, não é? Perguntou. Juliana, sem desviar os olhos da fotografia. Paredes finas, querida, confirmou a avó, sentando-se ao lado dela, e a novela não estava tão interessante quanto a conversa de vocês. Juliana não pôde evitar um pequeno sorriso. O que você acha de tudo isso, vó? Parece tão improvável. A vida é cheia de coincidências que parecem impossíveis, filosofou Teresa, acariciando os cabelos da neta. Sua mãe sempre dizia que nada no universo acontece por acaso,
talvez ela esteja certa. Acha que devo perdoá-lo por agir pelas minhas costas? O perdão não é algo que devemos a ninguém, Juliana. É uma escolha que fazemos por nós mesmos quando estamos prontos. Mas posso dizer uma coisa. Aquele homem te olha como se você fosse a resposta para uma pergunta que ele passou a vida inteira fazendo. Isso não é algo que se encontra todos os dias. Juliana abraçou a avó, grata por sua sabedoria simples, mas profunda. Como ficou tão sábia, avó? Vivendo, errando, perdoando, respondeu Teresa com um sorriso. E assistindo muitas novelas, elas ensinam mais sobre o coração humano do que qualquer livro de filosofia. Riram juntas, um momento de leveza após a intensidade emocional da noite. Mais tarde, sozinha em seu quarto, Juliana refletia sobre tudo que descobrira. A conexão inesperada com sua mãe, as intenções de Rodrigo, suas próprias reações, tudo parecia parte de um quebra-cabeça maior que apenas começava a tomar forma. Na manhã seguinte, como prometido, um mensageiro entregou uma pasta contendo toda a documentação do projeto Primavera. Juliana passou o dia estudando os documentos, impressionada com a profundidade e seriedade da iniciativa. Não era apenas um projeto de fachada para impressionar investidores ou melhorar a imagem pública da empresa. Era um compromisso genuíno com a transformação social através da educação, exatamente o tipo de trabalho que sempre sonhara em realizar. No final da tarde, quando o telefone tocou, ela já havia tomado sua decisão. No entanto, não era Rodrigo do outro lado da linha. "Senhorita Ribeiro?" perguntou uma voz feminina desconhecida. "Aqui é Mariana Costa, secretária do Sr. Eduardo Monteiro, vice-presidente da Albuquerque Incorporações. Ele gostaria de marcar uma entrevista com a senhora amanhã, referente à posição de coordenadora educacional do projeto Primavera." A formalidade do convite surpreendeu Juliana positivamente. Rodrigo estava cumprindo sua palavra. Ela passaria pelo mesmo processo seletivo que qualquer outro candidato. "Sim, claro", respondeu. "Que hora seria conveniente?" "O Sr. Monteiro tem disponibilidade às 10 horas. A entrevista será na sede da empresa, no centro." "Estarei lá", confirmou Juliana. Ao desligar, sentiu uma mistura de nervosismo e excitação. Independentemente de seu relacionamento pessoal com Rodrigo, esta era uma oportunidade profissional que poderia mudar sua vida e a vida de muitos outros. Era hora de provar seu valor, não apenas para ele ou para os outros, mas principalmente para si mesma. 3 meses haviam se passado desde a revelação que transformara a vida de Juliana. O verão carioca cedia lugar a um outono ameno, e com a mudança das estações, vieram também transformações profundas em sua vida. A entrevista para o projeto Primavera havia sido apenas o primeiro passo de uma jornada intensa. Para sua surpresa e orgulho, o processo seletivo fora rigoroso e imparcial. 3 candidatos, todos altamente qualificados, avaliados por um comitê que não incluía Rodrigo. Quando recebeu a notícia de que havia sido selecionada com base em seus próprios méritos, a sensação de realização foi indescritível. Agora, em uma manhã de quarta-feira, Juliana caminhava pelo canteiro de obras do que seria o Centro Comunitário Primavera, no coração do Complexo do Alemão. Vestindo capacete e colete de segurança, acompanhava o engenheiro responsável enquanto ele explicava as modificações no projeto original. "Ampliamos a biblioteca em 15 metros quadrados, como você sugeriu", explicava Carlos, indicando a área no projeto. "Será o maior espaço de leitura pública da comunidade." "Perfeito", aprovou Juliana, fazendo anotações em sua prancheta. "E quanto à sala multiuso, conseguimos o isolamento acústico para as aulas de música?" "Sim, estamos usando materiais de última geração. As crianças poderão tocar bateria sem incomodar as aulas de reforço ao lado." Juliana sorriu, visualizando o espaço pronto e em pleno funcionamento. Em poucos meses, aquelas paredes nuas e vigas expostas se transformariam em um centro pulsante de conhecimento e oportunidades. Um lugar onde crianças como ela havia sido teriam chances que ela mesma não tivera. "Senhorita Ribeiro?", chamou uma jovem assistente, aproximando-se apressadamente.
Há uma situação que requer sua atenção. Um grupo de moradores está questionando o impacto das obras na rua lateral. Estou indo, respondeu prontamente, despedindo-se do engenheiro. Na rua adjacente ao canteiro, um pequeno grupo de moradores conversava animadamente com um dos supervisores da obra. Juliana aproximou-se com um sorriso acolhedor. Bom dia a todos. Sou Juliana Ribeiro, coordenadora educacional do projeto. Em que posso ajudá-los? Uma senhora de meia idade deu um passo à frente. O problema, minha filha, é que esses caminhões estão passando bem na hora que nossas crianças vão para a escola. Está perigoso. Juliana assentiu, compreendendo imediatamente a preocupação. Entendo completamente, senhora. Conceição, dona Conceição. Tenho 2 netos que passam por aqui todo dia às 7 da manhã. Dona Conceição, agradeço por trazer isso à nossa atenção. Vamos readequar os horários de entrega de materiais para começarem após as 8, quando as crianças já estiverem na escola. Além disso, colocaremos sinalizadores e pessoas para orientar o trânsito nos horários críticos. A solução simples e imediata pareceu acalmar os ânimos. Dona Conceição sorriu satisfeita. É bom ver que tem gente que escuta a gente, comentou. Outros projetos grandes por aqui, a gente falava e ninguém dava ouvidos. Este centro é para vocês, respondeu Juliana com sinceridade. Se não, atender às necessidades reais da comunidade não terá cumprido seu propósito. Após resolver a situação e anotar outras sugestões dos moradores, Juliana consultou o relógio. Quase meio-dia. Estava na hora de sua reunião semanal com a equipe pedagógica. Caminhando rapidamente até o escritório temporário instalado em um container adaptado, encontrou os 5 educadores já aguardando. Perdoem o atraso, desculpou-se, organizando seus papéis sobre a mesa. Tivemos uma situação com os moradores, mas já está resolvida. Problemas? Perguntou Marisa, a psicopedagoga do time. Oportunidades de melhoria, corrigiu Juliana com um sorriso. Cada interação com a comunidade nos ajuda a refinar o projeto. Agora vamos ao nosso cronograma de implementação pedagógica. A reunião fluiu produtivamente, com discussões sobre metodologias de ensino, materiais didáticos e estratégias de envolvimento comunitário. Juliana coordenava o grupo com uma mistura de firmeza e abertura que conquistara o respeito de todos, mesmo daqueles que inicialmente haviam questionado sua experiência para o cargo. Ao final do dia, exausta mas satisfeita, Juliana organizava seus últimos relatórios quando seu telefone tocou. Era Rodrigo. Oi, atendeu ela, um sorriso involuntário formando-se em seus lábios. Como foi seu dia? Perguntou ele, a voz transmitindo genuíno interesse. Intenso, produtivo. Resolvemos um problema com os moradores, finalizamos o plano pedagógico inicial e ainda consegui visitar 3 escolas locais para estabelecer parcerias. Impressionante como sempre, comentou ele, o orgulho evidente em sua voz. Ainda nos encontramos para jantar? Claro, confirmou Juliana, olhando o relógio. Só preciso passar em casa para tomar um banho e trocar de roupa. Esse canteiro de obras não é exatamente um ambiente que deixa você apresentável para um jantar. Você estaria linda mesmo coberta de poeira, brincou ele. Passo para buscá-la às 8, então. Até lá. Ao desligar, Juliana permitiu-se um momento de reflexão. Sua relação com Rodrigo havia mudado após a revelação sobre sua mãe. Paradoxalmente, o que poderia ter sido um ponto de ruptura acabara se tornando um alicerce mais sólido para o relacionamento. A honestidade tardia dele, embora dolorosa no início, abrira espaço para uma confiança mais profunda. Nas semanas seguintes à revelação, mantiveram encontros mais espaçados, dando a Juliana o tempo necessário para processar tudo. Gradualmente, ela percebeu que sua raiva inicial havia dado lugar a uma compreensão mais madura. Rodrigo cometera um erro de julgamento, mas suas intenções haviam sido genuinamente boas. E mais importante, seu amor por ela era real, independente da conexão com Helena. Em casa, enquanto se preparava para o jantar, encontrou Teresa assistindo ao noticiário local. Uma reportagem sobre o projeto Primavera estava sendo exibida, mostrando imagens do canteiro de obras e uma breve entrevista com Juliana concedida na semana anterior.
Olha só minha neta na televisão, exclamou Teresa com orgulho. Uma verdadeira executiva. Juliana riu, sentando-se brevemente ao lado da avó. Apenas uma educadora tentando fazer a diferença, vó. Uma educadora com escritório próprio e uma equipe de profissionais sob seu comando, corrigiu a idosa. Sua mãe estaria tão orgulhosa. A menção à mãe, que antes sempre vinha carregada de melancolia, agora trazia um conforto diferente. Desde que Rodrigo começara a compartilhar histórias sobre Helena como professora, Juliana sentia como se estivesse conhecendo uma nova faceta de sua mãe, preenchendo lacunas em suas memórias infantis. Eu sei que estaria, concordou suavemente. E espero que continue orgulhosa quando eu voltar à universidade no próximo semestre. Sim, essa era outra mudança significativa. Após rejeitar a bolsa de estudos obtida nos bastidores, Juliana e Rodrigo haviam encontrado um caminho mais transparente. Ela participaria de um programa legítimo de bolsas para funcionários da Albuquerque Incorporações que desejassem completar sua formação, um benefício disponível a qualquer colaborador que se qualificasse academicamente. Às 8 em ponto, a campainha tocou. Rodrigo, pontual como sempre, aguardava com um pequeno buquê de flores silvestres. Não as rosas caras ou orquídeas exóticas que poderia facilmente comprar, mas flores simples que sabia que ela preferia. Está linda, elogiou, ele entregando-lhe o buquê. Juliana havia optado por um vestido simples em tom coral, confortável, porém elegante. Obrigada, você também está muito bem. Despediram-se de Teresa, que fez questão de lembrar a Rodrigo sobre o almoço de domingo, outra nova tradição que se estabelecera nos últimos meses. 2 vezes por mês, ele juntava-se a elas para um almoço familiar, sempre trazendo alguma sobremesa especial que descobrira em suas viagens. No carro, a caminho do restaurante, Rodrigo parecia ligeiramente nervoso, algo incomum para seu temperamento geralmente confiante. Está tudo bem? Perguntou Juliana, notando como ele tamborilava os dedos no volante. Sim, apenas. Ansioso para chegar, respondeu ele com um sorriso que não convenceu completamente. O restaurante escolhido para a noite era o Aprazível, em Santa Teresa, um dos lugares favoritos de Juliana pela vista deslumbrante da cidade e pela atmosfera romântica, mas despretensiosa. Foram conduzidos a uma mesa na varanda, de onde podiam ver as luzes do rio brilhando sob o céu noturno. Pedi que preparassem algo especial esta noite, comentou Rodrigo, enquanto o sommelier servia o vinho que ele selecionara. Alguma ocasião particular? A perguntou Juliana, curiosa. Talvez, respondeu ele enigmaticamente, erguendo sua taça. Um brinde ao projeto Primavera e à mulher extraordinária que está dando vida a ele. Juliana sorriu, tocando sua taça na dele. E ao homem que tornou tudo possível. Não, discordou ele gentilmente. Eu apenas forneci os recursos. Você está criando algo muito maior do que eu jamais imaginei quando concebi o projeto. A forma como conectou com a comunidade, como adaptou cada aspecto às necessidades reais das pessoas, é inspirador, Juliana. O jantar transcorreu agradavelmente, com conversas que alternavam entre o projeto, planos futuros e memórias compartilhadas dos últimos meses. Ao chegarem à sobremesa, Rodrigo pareceu ficar ainda mais nervoso. Há algo que quero discutir com você, começou ele, após a garçonete servir os doces e se afastar. Parece sério, observou Juliana, notando sua expressão. É importante, concordou ele, respirando fundo. Recebi uma proposta para expandir o projeto Primavera para outras comunidades, uma parceria internacional que financiaria centros similares em 10 diferentes locais no Brasil. Rodrigo, isso é incrível, exclamou Juliana, genuinamente entusiasmada. Imagina o impacto que poderíamos ter. Sim, o potencial é enorme, concordou ele, mas há um detalhe. A sede da organização parceira é em Lisboa. Precisarei passar pelo menos 6 meses por ano lá, coordenando a implementação.
A informação caiu como uma pedra no estômago de Juliana. 6 meses por ano em outro país significava uma separação significativa, uma mudança drástica na dinâmica que haviam estabelecido. Entendo, disse finalmente, tentando processar o que aquilo significaria para eles. Quando começaria? Em 3 meses. Tempo suficiente para garantir que o centro daqui esteja bem encaminhado antes de focar na expansão. Juliana assentiu lentamente, a mente já calculando como poderiam fazer funcionar um relacionamento à distância. Podemos fazer dar certo. Existem videochamadas e posso talvez visitar durante as férias da universidade. Ou, interrompeu Rodrigo suavemente, você poderia vir comigo. A proposta a pegou de surpresa. Para Lisboa, mas o projeto aqui, minha faculdade, minha avó. O centro daqui ficaria sob supervisão de Marisa, que já demonstrou total competência. Quanto à faculdade, há excelentes universidades em Lisboa onde você poderia concluir o curso, talvez até fazer uma pós-graduação depois. E sua avó... Bem, ela poderia vir conosco se quisesse. Juliana piscou atordoada com a amplitude da proposta. Você pensou em tudo, não é? Tentei, admitiu ele com um pequeno sorriso. Mas a decisão é inteiramente sua, Juliana. Se preferir ficar, encontraremos uma forma de fazer nosso relacionamento funcionar à distância. Jamais pediria que abandonasse seus sonhos pelos meus. Ela estudou seu rosto, vendo a sinceridade em seus olhos. Era uma das coisas que mais admirava. Nele, apesar de todo o seu poder e recursos, Rodrigo sempre respeitava sua autonomia, sempre lhe dava escolha. Preciso pensar, respondeu honestamente. É uma decisão grande demais para tomar de imediato. Claro, concordou ele prontamente. Tome o tempo que precisar. Houve um breve silêncio enquanto ambos refletiam sobre as implicações da decisão à frente. Foi Juliana quem falou primeiro. Independentemente do que decidir sobre Lisboa, quero que saiba de uma coisa, disse, estendendo a mão sobre a mesa para tocar a dele. Estes últimos meses foram os mais transformadores da minha vida, e não apenas profissionalmente. O que construímos juntos, Rodrigo, é algo que nunca imaginei possível. Os olhos dele brilharam com emoção contida. Juliana. Theus hesitou como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Quando a encontrei naquele supermercado, não poderia prever como você mudaria minha vida. Eu tinha sucesso, riqueza, reconhecimento, mas faltava algo essencial. Você me lembrou o que realmente importa. Rodrigo fez uma pausa pegando algo no bolso interno do paletó. Não pretendia fazer isso hoje, mas o momento parece certo. Para a surpresa de Juliana, ele não tirou uma caixa de anel, como ela momentaneamente temeu e esperou. Em vez disso, colocou sobre a mesa uma pequena chave dourada. O que é isso? Perguntou confusa. A chave de uma casa, explicou ele. Uma casa em Laranjeiras que comprei semana passada. Não é uma mansão, nem um apartamento de cobertura. É uma casa simples com um pequeno jardim nos fundos, onde sua avó pode cultivar as ervas que tanto ama. Com espaço suficiente para uma família crescer, mas não grande demais para se sentir impessoal. Juliana olhava para a chave, incapaz de formar palavras. Não estou pedindo que se mude para lá comigo imediatamente, continuou Rodrigo. Nem estou sugerindo que abandone seu apartamento na Tijuca, que sei ser cheio de memórias importantes. Estou apenas oferecendo possibilidades, Juliana. Um futuro que podemos construir juntos no nosso próprio ritmo, seja aqui no Rio ou em Lisboa. Ela levantou os olhos da chave para o rosto dele, vendo toda a vulnerabilidade e esperança ali expressa. Este homem, que poderia ter qualquer coisa que o dinheiro pudesse comprar, oferecia-lhe algo muito mais valioso. Um futuro compartilhado, construído, sobre respeito mútuo e compreensão. Posso ver a casa antes de decidir? Perguntou finalmente, um sorriso se formando em seus lábios. Rodrigo riu, o alívio evidente em sua expressão. Claro, amanhã mesmo, se quiser. E quanto a Lisboa, preciso conversar com minha avó, pesquisar as universidades, entender como funcionaria a transição do projeto. Faremos isso juntos, prometeu ele. Cada passo.
Juliana pegou a pequena chave dourada, sentindo seu peso simbólico na palma da mão. Não era apenas a chave de uma casa. Era a chave para um novo capítulo em sua vida. Um que nunca imaginara possível meses atrás, quando lutava para equilibrar 2 empregos e contas atrasadas. Olhando através da varanda para a cidade que se estendia abaixo, as luzes cintilantes refletindo na Baía de Guanabara, Juliana sentiu uma certeza crescer dentro de si. Independentemente do caminho que escolhesse, permanecer no Rio ou aventurar-se em Lisboa, não estaria mais sozinha em sua jornada. Sabe o que minha avó sempre disse? Seu comentou, girando a chave entre os dedos. A vida é como um livro. Alguns capítulos são tristes, outros felizes, mas se você parar de ler, nunca saberá como a história termina. E nosso capítulo atual? Perguntou Rodrigo, inclinando-se para mais perto. Juliana sorriu, estendendo a mão para entrelaçar seus dedos nos dele. Está apenas começando. Naquela noite, enquanto contemplavam juntos as luzes da cidade, o futuro abria-se diante deles como um horizonte vasto e promissor. O caminho seria desafiador, certamente, com curvas inesperadas e obstáculos a superar. Mas agora, diferentemente do passado, Juliana sabia que não precisava enfrentar os desafios sozinha. Daquele improvável encontro no supermercado, nascera não apenas um amor, mas uma parceria que transcendia diferenças sociais e expectativas. Uma parceria baseada em respeito mútuo, compreensão e no desejo compartilhado de fazer do mundo um lugar melhor, começando por sua própria comunidade, mas não se limitando a ela. A jornada que começara com um desmaio causado pela exaustão, agora se transformava em uma história de empoderamento e possibilidades. E enquanto Rodrigo a conduzia para casa naquela noite, a pequena chave dourada guardada com cuidado em sua bolsa